Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar a sequência da nossa grande aventura, a história de Satanás, que eu conheci devido à indiscrição de um anjo que é muito bem conhecido. Começo aqui pedindo a vocês, primeiro que tudo, dar o like. Olha, o like vai fazer o YouTube, a plataforma, recomendar o nosso vídeo, nós vamos crescer. É importante, né? Senta o dedo aí, faz isso aí. A segunda coisa é, não se esqueçam de que o que nós fizemos, já temos 1.400 vídeos postados no YouTube. 1.400. Tudo isso está reduzido a 22 cartas na chamada Jornada Arquetípica, vendida pela Hotmart, foi a plataforma que nós escolhemos, e fizemos uma explanação pequena, mas clara, com inclusive testemunho da funcionalidade, de como as coisas funcionam de fato. É um curso confiável no Instagram. Então, aqueles que quiserem nos ajudar, estarão também se ajudando. Será uma simbiose, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, feito isso, vamos começar. Nós sabemos que a nossa função aqui é fazer a leitura de um texto, porque eu não posso improvisar tudo aquilo que vamos dizer aqui agora, tá? Vamos então ao nosso texto. Vamos. A história de Satanás 3. Samael, de Sham, nome, e El, que é nome próprio mesmo, El, é o pai de todos os seres, era um serafim. O que é um serafim? É um anjo da mais alta hierarquia. Ou seja, se formos considerar um triângulo, então ele está no ápice superior do triângulo equilátero, de fogo, né? Então, se formos considerar uma escada, está no topo da escada. E essa hierarquia, essa posição se chama anjos planejadores, que auxiliam Javé, que é um anjo ainda que está acima, ou seja, está num tipo de arco, não está mais na pirâmide, já está acima da pirâmide. Então, imaginemos a pirâmide e acima da pirâmide um arco. Aí está Javé, o Ain, a qual auxiliava Javé a passar da informação recebida, ou seja, os anjos planejadores, ou serafins, ajudavam Javé a passar da informação recebida, ou pensamento pensante, que vem do logo divino, para a informação, ou seja, informação. Esta, por ação do degrau logo abaixo, anjos supervisores, moveria os anjos executores, os quais terminariam a cadeia de 9 estágios, é uma escada de 9 degraus, no que chamamos de forma. Então, são 3 degraus ou 3 estágios. Informação, formação. Teríamos, então, que fazer o seguinte, explicar que a ideia do pai era criar a si mesmo, um corpo para si mesmo, ou seja, tomar uma forma. E esse segredo ele não dizia a ninguém, nem Javé sabia. Até aqui, nem Javé sabia. Através dos seus 9 coros angélicos, né, então ele vai fazer com que a sua informação, que está na sua memória, ele é a memória, se torne informação e depois se torne forma. E essa forma, no final das contas, é uma informação que parte dele e ele é a fonte cósmica da informação, portanto, tudo que existe está como informação na memória dele, e o plano original dele, que muita gente pergunta, é tomar forma. Ou seja, o divino se torna humano para que o humano se divinize. É belíssimo. O plano geral é muito bonito. Para que nós nos tornemos Deus, Deus se torna homem. Então, mas, tornando-se homem, não deixa de ser Deus. Ou seja, como diz Agostinho, aquele que era Deus passou a ser o que não era, homem, sem deixar de ser o que era, Deus. Bonito, não é? Sintético. Agostinho de Hipona. Mas ninguém sabia desse segredo. Um arcano escondido por séculos, diz Paulo, e agora revelado a nós, os santos. Então, não sabendo disso, até agora nem Javé sabe, mas Samael sabia que
Deus tomaria forma. De repente, o segredo é parcialmente descoberto. Ou seja, Javé vai tomar forma. Samael não sabe que é Elohim, ou seja, que é El. El tem seu filho, Reshit. Então, ambos formam uma só coisa. O pai é igual ao filho, o filho é igual ao pai. Como diz Jesus no Evangelho, quem me vê o pai. Você pode não aceitar isso, mas na nossa teoria temos que imaginar isso. Quer dizer, se você é um cão, seu filho é um cão. Se você é um homem, seu filho é um homem. Se você é uma jaqueira, você produz jacas. Então, se Yahvé, se Reshit é o filho de El, então, El sendo Deus, então Reshit será Deus. Só que o nome Reshit vai, se em hebraico, e o seu equivalente em grego será Logos. Então, na Bíblia hebraica nós temos Bereshit bara Elohim. Em Reshit, Elohim criou. Bara é criou. Na ordem direta seria Bereshit bara Elohim. Em Reshit, portanto, o filho, criou bara Elohim. Dois nomes próprios. O já está aí na Bíblia traduzir. No princípio, Deus criou, tem nada a ver com isso aí. Tradução, traição. Logo, pela meia informação, Samael percebe que vai ter que adorar um simples homem, que é uma forma. Portanto, a fase final e menor, que é para ele iniciada por Javé, já que ele não conhece El. Ele não tem, portanto, são círculos concêntricos. Nós vamos mostrar aqui a figura, né? Como se fosse um ponto, depois um círculo em torno do ponto, depois um outro círculo, né? Um outro círculo, assim indefinidamente. Indefinidamente não, até chegar a Aba, o pai. Ora, então Samael é um espírito, é um puro espírito, e participa da parte mais elevada da escada, né? Que são os anjos planejadores que ajudam Javé. E ele só conhece Javé. A visão dele não vai além. Mas ele tem informação de Javé, que ele vai ter que receber uma informação, Samael, ele recebe a informação de que os anjos terão que criar ou formar, né, um ser diferente. E coloca essa informação, vamos dizer assim, um rascunho dessa informação, que é um homem, somos nós, na mente, porque o anjo é puramente, é mental, substância mental, e então está, junto com essa informação de que Deus se tornará homem, Javé não diz isso, diz eu me tornarei homem. Então Javé não é o pai de Jesus, né? Mas para as pessoas que têm uma mente menor, como Samael, tem metade da informação, acreditam que Javé é o pai de Jesus. É só comparar. Vejam as ações de Javé no Antigo Testamento, genocídio, assassino, sanguinário, e veja a mentalidade de Jesus no Novo Testamento, perdão, misericórdia, compaixão, e você vai ver, quando Jesus disse, quem me vê o Pai está em mim, eu estou no Pai, né? Eu sou o Pai e faço as obras do Pai, então percebe que não é Javé. As obras de Jesus não tem nada a ver com isso. É tudo vida, é perdão, é misericórdia, é cura. Logo, o Pai de Jesus é El. Por isso, e dos nomes dos anjos também. Javé é apenas forma. Por isso, os anjos terminam em El. Samael, Gabriel, Rafael, né? E assim por diante. Então, mas veja, Javé tem essa informação na medida em que lhe é dado e repassa para Samael. Então, ao saber dessa meia-verdade, que ele teria que adorar um homem, a resposta de Samael é brutal. Não servirei a um homem. Em latim é bonito. Não servirão. A figura que vamos colocar aqui abaixo vai ilustrar a cadeia da Sagrada Hierarquia, ou seja, os 3 degraus com 3 anjos em cada degrau, ou seja, são 9 hierarquias divinas. São 3 degraus, com num total de 9 hierarquias angélicas, cada uma delas tendo uma função, os planejadores, os supervisores e os executores. Depois daremos o nome. Partindo-se do exterior para o interior, cada um é maior
em tamanho e em dignidade, mas não em poder. Ou seja, a figura que vocês vão ver vai mostrar, pode ser um círculo, tá? Mas aqui eu fiz um quadrado, para dizer que o quadrado ele se alarga infinitamente, enquanto que o círculo tem uma dimensão limitada. Javé não pode crescer, ele fica desse tamanho, enquanto que El e Reshit, que são o quadrado, então seria um ângulo de 90 graus seria El, e o outro ângulo de 90 graus seria Reshit, e os dois então juntos formam o quadrado. Então, dois ângulos juntos formam o Pai e o Filho. E aí eles se expandem indefinidamente, infinitamente. Porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Quem vê o Filho vê o Pai, quem vê o Pai vê o Filho. Então o Pai vai se mostrar no Filho, já que ele próprio não pode, porque ele é uma informação infinita. E a nossa mente não conseguiria vê-lo de modo nenhum. Nem Javé consegue. Então só Reshit consegue ver El. E Javé consegue receber a informação de Reshit, mas não vê completamente. Bom, de qualquer maneira, o que é o seguinte: há uma hierarquia de poderes, uma hierarquia de funções, mas acontece que esses poderes, dependendo da situação, são variáveis. E aí isso vai ser muito importante, porque Samael está no topo da hierarquia. E Micael está lá embaixo. Está na escala dos anjos executores. Mas ele vai vencer Samael no final da história. É a cérebro luta de Miguel contra o diabo. Bem, então está aqui a figura. É um quadrado que se alarga e é fonte da informação. E ele passa para o círculo a informação, né? E a informação cria o ponto que é Javé. E Javé vai nos criar. Ou seja, aqui nós demos assim o Pai como quadrado, e ao mesmo tempo o Pai e o Filho, mas cria um reino para o seu Filho, que Jesus dirá que é o reino de Deus. E ele reinará para sempre, diz o Aleluia de Handel, né? Então nós iremos primeiro para o Filho, Javé passando para o Filho, depois do Filho para o Pai. Este será o projeto. O contrário, então. O processo que ela deseja é o Pai gera o Filho cria Javé, Javé nos cria. Mas o Pai vai, através do Filho, vai se tornar forma, portanto humanizar-se, para que o homem, nós, possamos divinizarmos. O que ele pretende é fazer uma criatura que participe das suas perfeições infinitas. Mas isso vai ser o nó, porque Samael vai ter ciúme, né? A arrogância dele vai achar que, sendo ele um espírito, portanto, não tem forma, é imortal, né? Eterno, então ele vai achar que seria uma diminuição para ele. Logo, até Javé, ele não acredita, nem sabe que é El, ele acha, nem Reshit, ele acha que é Javé que vai se tornar homem. Mas a ideia dele é, se Javé vai se tornar uma forma, então que essa forma seja eu. Ele então se torna uno comigo, se une a mim, como se fosse, vamos dizer assim, você juntar água do sal, água do mar com água do rio, num copo, as duas águas vão se misturar. Vai ficar menos salgada, mas vai ficar água. Então seria mais ou menos isso. Seria o pensamento de Samael. Então, ele estará em mim, eu estarei nele. Mas acontece que é assim que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. São dois tipos de água, né, nos mitos antigos. Né, a metáfora é água, para indicar esse tipo especial de energia que nós chamamos de Deus. Então, o problema, o nó, está aí, que teremos que fazer mais vídeo do que supusemos inicialmente. Então, Deus vai se tornar homem, El, através do seu filho, que é Reshit ou Logos. E o Logos vai utilizar Javé para isso. E Javé vai utilizar a hierarquia angélica, que são, portanto, os 9 coros angélicos, né? Não vamos dar o nome aqui agora, mas é um degrau com 9 escadas. É uma escada com 9 degraus, perdão. Então, Javé, neste oceano infinito, oceano eterno, é apenas um ponto.
Você imagina. Então, mas é a primeira manifestação do Eterno, que é a palavra que designa o Pai e o Filho juntos, os dois. Então, os dois são um só, e a palavra que designa El é o nome próprio, e a palavra que designa Reshit ou Logos é o nome próprio, mas quando queremos falar dos dois, falamos o Eterno. Os judeus assim falam. E também, Javé também é um mestre de obras. Por quê? Porque o que ele faz, ou recebe bem conveniência de fazer, através da informação, vem do seu Criador, que é Reshit, que por sua vez é gerado, não criado. Então é diferente. Então Reshit não tem a mesma natureza de Javé. A substância de Reshit é essencial, enquanto a de Javé é acidental. Quer dizer isso o quê? Que Reshit não poderia deixar de existir, e Javé poderia. O que é essencial não pode deixar de ser, e o que é acidental pode. Por exemplo, eu posso tirar aqui esse pano com que eu estava enxugando as minhas lágrimas, meus olhos estão lacrimejando, né, devido à umidade, estamos no inverno, então é acidental. Depois da manhã, uma semana daqui a pouco, usando colírio, esse lacrimejamento vai deixar de existir. A mesma coisa seria o cabelo. Há pessoas que raspam a cabeça, então o cabelo é acidental. Você pode tirar, mas você não pode tirar a cabeça. Se você cortar a cabeça, morre. Então, estão notando a ideia do que eu quero deixar bem claro. Essencial não pode deixar de existir. Acidental pode deixar de existir. A cabeça é essencial para o corpo, né? Então, mas o cabelo não é essencial para o corpo, nem para a cabeça. Você pode ficar careca como eu e continua sendo uma pessoa normal, comum, só com o chamado de o careca não tem cabelo, mas tem cabeça. Bom, sendo, portanto, Javé, o Cristo cósmico, é outro nome dele, ele faz em si mesmo a sua criação. A proposta nossa, para que fique mais claro, é um ovo. Pegue um ovo. O que vai acontecer? Nós vamos dar aqui um exemplo. O ovo tem no interior a gema amarela, que seria Javé. E tem a clara, que é meio embranquiçada, né? É meio plasma. Então, a parte gema é a que ele transforma. E a clara, é ele mesmo. Então, ele, para não deixar de ser ele mesmo, a sua consciência e o seu poder todo está na clara. E na gema, ele executa aquilo que ele recebe, a informação de Reshit, que está junto com ela. Então, ele, ao mesmo tempo, tem a parte imutável, a clara do ovo, e a parte imutável, que é a gema do ovo. Portanto, ele é um Deus fazedor, porque a gema se modifica, né? Quando a galinha põe ovo, a gente põe para chocar, os pintainhos nascem. Vou dar aqui essa figura. E então ele faz a sua criação na gema. E é o que? A informação que vem do Pai. Essa informação, portanto, é a criação do Pai. E ele forma. Então, o Pai, Abba, em hebraico, né? Pater, em latim, pater, em grego, é a memória. E o Filho, o Logos, Reshit, né? O Filhos, em latim, então, é Ben, em hebraico, então seria aquele que é gerado da mesma substância do Pai, coessencial ao Pai. Então tem uma dignidade que Javé nem sonha, e nós muito menos. Logo, vamos recapitular. Então, memória da tríade divina, Abba, o Pai. Inteligência divina, o Filho, Reshit, o Logos. Mas acontece que para criar Javé, o Reshit o Filho teve que ter vontade. E para criar Reshit, El teve que ter vontade. Então, os três se misturam em inteligência, vontade e memória. Mas a vontade divina se chama Espírito, Ruach HaKadosh, no original hebraico. Também Espírito quer dizer sopro. Então, tanto faz sopro como Espírito. Jesus, quando diz a Nicodemos, o vento sopra onde quer, tu ouves sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. As Bíblias traduzem que o Espírito sopra onde quer. Né? Então, tanto faz. Ruach
significa espírito ou vento. Por quê? Porque o ar é usado do mesmo jeito que a água. É usada para energias mais sólidas, né? E a pedra para energias completamente sólidas. Então, a água é, portanto, uma metáfora para energias, que vamos dizer assim, intermediárias. A pedra é energia formal, como nós, material, física, né? E o ar como a mais pura forma, já que nós não podemos conceber quem é Reshit, essencialmente, e quem é El, essencialmente. Temos que ir através de metáforas, de parábolas, né? de comparações, para poder chegar a isso. O símbolo vai ser a nossa ferramenta. Assim, nós temos o Espírito Santo é considerado Aima, a mãe, já que são uma família, se tem o pai, se tem o filho, tem que ser a mãe também. A família, os três são um só. Então, o pai gera o filho, e o pai e o filho geram o sopro, que é a vontade. Porque o pai tem vontade de gerar o filho, e o filho tem vontade de gerar o Espírito Santo. Os dois juntos geram o Espírito Santo. Então, os três são gerados. Portanto, são co-eternos, co-iguais e são co-essenciais. Mas Javé não é. Então, quando a tríade divina, que tem o nome de El, na sua unidade, e na sua pluralidade, Elohim. Por isso, Bereshit bara Elohim, porque está dizendo, a obra foi feita em Reshit, a criação foi feita em Reshit, pelas potências divinas, inteligência, vontade e memória. Não são três deuses, nem são também na plural de majestade, como idiotamente alguns teólogos disseram. Então, é apenas a maneira do agiógrafo, o escritor bíblico dizer, que Deus é nossa imagem e semelhança. Noverim me, noverim te, dirá Agostinho de Hipona. Se eu me conhecer, te conhecerei. Porque a Bíblia diz que Deus, aliás, as teogonias dizem, né, que os deuses fizeram o homem à sua imagem, ou a imagem dos demônios, segundo a mesopotâmica, né, do demônio Kingu. Mas, de qualquer maneira, segundo um ser mais poderoso. Então, da memória divina, Abba, o Pai, princípio de tudo. Então, chegamos até o ovo, que seria Javé. Já passamos por Reshit, que é a mesma coisa que o Pai, é essencial, enquanto que Javé é acidental. Logo, o ovo vai ser o nosso ponto vamos dizer, o foco, já que tudo acontecerá nele. Porquanto, nem em Reshit, nem em El, ou seja, em Elohim, não pode acontecer o que vamos descrever aqui. Não pode haver uma rebelião. Não pode haver um poder maior do que os dois. Os dois, que são três, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não importa que nome tenham, né, Brahma e Vishnu, não importa. Em cada religião tínhamos então, né, Anu, Enlil e Enki, então vamos encontrar sempre três. Para isso, então Javé vai fazer o seguinte, ele recebe a ordem de criar ou dar forma a uma informação, que é criar um ser humano. E junto a isso vem a aderente informação de que esse ser humano será a imagem do Deus vivo, ou seja, de Elohim. Mas acontece que as energias de Javé são extremamente poderosas. Ele, portanto, é um vazio, é um abismo. Vazio não existe, mas assim, é um caos. Inicialmente era um caos, representado pelo caos. A Bíblia diz, Deus criou o céu e a terra, e a terra era terron, terru, borru. E o vídeo diz, no princípio era o caos. Então, a maçonaria diz, ordo ab caos, a ordem provém do caos. Então, Javé começa como um caos, ou seja, uma montanha, né, um conglomerado, vamos dizer assim, uma nuvem, né, que não tem forma. E ele vai criar dentro dessa nuvem que não tem forma, ele próprio, que é a clara, e dentro da clara, a gema, que será a criação que nós estamos aqui. Ele é 95% da criação, a clara, e nós somos 5%. Então, nós somos muito pequenininho, um ponto dentro dele, que já é um ponto dentro de Reshit. E Reshit é da mesma dimensão de El.
Por isso, então, para fazer chegar até o homem, Javé precisa diminuir o seu potencial, porque o homem não conseguiria, né, suportar as poderosas energias de Javé, seria destruído. Então, o que é que ele faz? Ele faz anjos bastante poderosos, que são capazes de suportar sua emanação energética. No Ocidente, esses anjos são chamados titãs. No Oriente são chamados dragões. A palavra dragão vai ser importante, porque na Bíblia, no Apocalipse, Satanás é chamado dragão. Já na teogonia, ou na mitologia grega, é chamada de titã. Então, vamos usar a palavra dragão, vamos dar importância muito grande à palavra dragão, e vai aqui explicitamente a figura do dragão. Porque é como dragão que o Apocalipse retrata a luta entre Micael e Samael, exatamente para que todos sejam obrigados a adorar Deus humanizado. Então, esse é o resumo mais ou menos da ópera, né? Então, são dois dragões para poder gerar, o macho e fêmea. Os nomes são Terron e Berron. Aqui nós temos o feminismo, né? O Paleolítico só tinha deusas, não tinha deus masculino. O deus masculino só aparece no Neolítico. Então, o matriarcado precede o patriarcado. Então, o feminino é Terron, ou Tiamat, ou terremoto, e é também conhecido como Raab. O segundo macho, o macho, é chamado de Apsu, ou quer dizer abismo, ou as águas inferiores. De qualquer maneira, os dragões, então, Terron e Berron, de posse das energias criadoras de Yahvé, começam a modificar o centro mutável, a gema do ovo, né? E aí vão transformando o caos primordial, que vai ser mostrado aqui como alguma coisa, não importa o que, mas a figura terá que dar a vocês uma ideia de caos, algo caótico, né? Desordenado, desorganizado. Yahvé vai organizar, porque a substância já está ali, reduzindo como? A energia de Yahvé a um padrão suportável por serem menos poderosos. Então, inicialmente, os dragões, depois, os anjos, que não são chamados dragões, são chamados simplesmente de anjos. Mas esses anjos vão aderir aos dragões. Algum deles vai ser a batalha. Isso vai ser o fulcro do nosso trabalho, né? Justamente quando houver a batalha entre o dragão e o anjo, né? Ou entre o anjo superior, Samael, se o chamarmos de anjo, e o anjo de uma hierarquia inferior, mas de poder maior do que Samael, que é Micael. Então, quando já revelou que precisava reduzir o padrão energético, o dragão fêmea, Terron ou Tiamat, revelou porque aquela banheira era o habitat dela, e ela gostava daquilo ali. Ela percebeu então que Javé estava usando ela como ferramenta para fazer algo que ela não queria, mas já era tarde, estava feito. Então ela tentou se rebelar contra Javé, mas uma criatura, né, não poderia vencer o Criador. Javé criou uma dimensão fantasma e aprisiona o casal de dragões. Lá eles procriam e fazem milhares e milhares de dragões. Na cosmogonia mesopotâmica, nós temos o exército de Tiamat, o Terron, né, que são chamados demônios. Kingu é o chefe deles, e aí temos uma mitologia onde conta a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Então o importante é que seja, a verdade é uma só. Os mitos contam a mesma coisa, só que com nome diferente. Mas a cachaça, o rótulo da cachaça não muda o gosto, nem a qualidade. Então, dragão vai ser a palavra preferida. Por quê? Porque o dragão vai ser encontrado no livro Apocalipse. O dragão vai ser encontrado na cosmogonia mesopotâmica, de onde foi tirada a Bíblia, né? Tiamat vai aparecer como dragão, e o exército de Tiamat vai aparecer como sendo monstros de forma draconiana. Então, e vai se tornar o principal inimigo de Deus. Por quê? Porque ele não quer sair do seu conforto, da sua banheira. De qualquer maneira, nós temos o seguinte, né? Yahvé está no mundo bem abaixo de Elohim, e que se chama, o mundo de Elohim chama Azilut, quer dizer perfeição, né? E Yahvé está no mundo de Yetzirah, né? Que quer dizer construção.
Então, assim, os dragões queriam continuar no mundo de Aziluth, mas não de Aziluth não, de Yetzirah, mas eles vão ser reduzidos a um mundo ainda mais diminuto e menos poderoso, que vai ser Apsu, ou seja, vai ser uma prisão, uma dimensão fantasma. E aí, essa dimensão fantasma é o reino dos dragões. Na teologia católica é o inferno, né? O Hades em grego e vai por aí. Mas Javé então cria, faz aparecer milhares e milhares de anjos, muito menos poderosos do que os dragões, mas os dragões agora estão presos. E agora a energia que os dragões modificaram já permite a ele criar seres menos poderosos do que os dragões. E esses seres parecem ser obedientes, apenas parecem, porque já têm uma complexão quase material. Essa nova criatura vão fazer o processo de criação, continuando assim o plano de Elohim. A ideia é chegar até a criação do homem, de nós. Nós somos, portanto, uma ideia de Deus, né? Um excesso de transbordamento do amor de Deus que quer compartilhar sua sabedoria, poder, bondade conosco. Então, mas esses anjos são feitos com uma função: supervisores, planejadores, supervisores e executores. Então, não esqueçam isso, é importante. Mas assim, aqui é de função, não de poder, de dignidade. Então, Samael é obedecido, Javé é obedecido, mas na verdade, Micael tem mais poder do que Samael e tem mais poder do que Javé. Mas assim como Enki tinha mais poder do que Anu, que era o deus-chefe na Mesopotâmia, e assim como Marduk tem mais poder do que Enki, seu pai, e de que Anu, e de que Anshar, que é o pai de Anu, então a obediência na hierarquia sagrada, a obediência é inata, é inerente, porque eles são ordem, ordo ab caos, ou seja, do caos saiu a ordem, e essa ordem não pode mais ser quebrada, ou seja, não há retrocesso. Então, os anjos agora vão constituir uma escada. Na maçonaria nós temos esse símbolo, né? Há uma escada. Essa escada é chamada escada de Jacó na Bíblia. O Jacó sonha com a escada. Por ela os anjos sobem e descem, ou seja, Micael poderá assim deixar de ficar no seu degrau e comunicar-se com Javé subindo pela escada e descer de novo voltar para o seu lugar. Se ele quiser, se for necessário, ele vai fazer isso. E aí os arcanjos, que são anjos executores, podem comunicar-se diretamente com Javé. Vai acontecer. Micael vai fazer a comunicação direta, vai ser necessário. Isso será muito relevante quando El-Madam, que é o nome do anjo que vai se perceber que não vai fazer a ordem dada por Samael, porque ele percebe que Samael não quer cumprir a ordem, a informação vinda de Elohim. Embora os outros anjos não saibam disso, El-Madam tem o privilégio de conhecer o plano divino todo, inteiro. Então, ele vai perceber que Samael vai dar ordens, e essas ordens, como nós vamos mostrar na sequência, não vão produzir a imagem que o pai, Abba, quer. E aí, El-Madam faz o contrário de Samael. Enquanto Samael diz, não servirei, e começa a sabotar a obra de Elohim, então El-Madam diz, Micael, quem se faz passar por Deus? Quem diz que é Deus? Ou seja, ele conhece a voz de Deus Elohim, e não de Javé. Ou seja, ele nem se menciona aqui Micael não está mencionando, não é a questão de Elohim, quem se vai passar por Javé, é Elohim mesmo. Elohim, a ordem parte de lá, a informação parte de lá. Então, quando Micael diz, quem está se fazendo passar por Elohim, seria isso, né? Não é nem por Javé, porque Javé já é um Deus segunda ou terceira categoria. Será a partir desse momento, finalizando, que os anjos citados terão seus nomes mudados. Samael, o rebelde, se tornará Satã, e El-Madam se tornará Micael. Né? Então, ao descobrir a sabotagem de Satã, ele desafia para um combate.
e a luta entre esses dois poderosos anjos, ou titãs, ou dragões, vai acontecer no céu. E Micael será vencedor. Vamos ficar aqui. Isso será o assunto da nossa próxima aula. Nós vamos ficar aqui. Vamos terminar o nosso vídeo aos 35 minutos. Acho que o tempo foi bom. As figuras que o nosso técnico Richard vai inserir vão melhorar a nossa visualização. Não mostrei aqui nenhuma figura, mas Richard vai inserir. Ele tem essa técnica, tá bom? Então está aqui contada a história tal como eu a ouvi do meu anjo guardião, que eu não vou dizer o nome, mas é proibido. Tá? Então, vamos então agora fazer então, o processamento do vídeo, e vocês o verão, e teremos que fazer outro. Exatamente o que vai acontecer vai ser na sequência. É uma história interessante, porque a maioria das pessoas crentes, sejam católicos, protestantes, ou muçulmanos, não tem ideia vamos dizer assim, desse processo. Esse processo me foi confiado e eu estou passando para vocês. Né? Então, pelo meu anjo guardião, que tem acesso a Irmandã. Então, ficamos aqui. Mais uma vez, pedimos o seu like, né? Continuem fiéis ao nosso canal, se inscrevam e assim continuem conosco. A nossa intenção é construir o homem e o mundo. Porque o mundo que nós estamos vendo agora, que os nossos pais nos legaram, é uma desordem. Voltamos de novo ao caos. Quase chegamos a isso. Tá bom? Então, até a próxima e vamos até colocar esse vídeo à disposição de vocês, tão logo o Richard conseguir processar ele. Tá? Uma boa leitura para vocês todos. Eu falo de leitura, visualização. E até a próxima.